Sexta-feira, 30 de janeiro de 2026. Enquanto você assiste a este vídeo, uma sirene silenciosa está tocando nos corredores diplomáticos da Ásia. Se você abrir os jornais de Taiwan ou da Tailândia agora, vai ver algo que pensávamos ter deixado para trás em 2020. Filas em aeroportos, termômetros digitais apontados para a testa de passageiros e áreas de isolamento sendo reativadas. Mas o motivo não é uma nova variante de gripe. O motivo é algo muito mais antigo e infinitamente mais cruel. Tudo começou há poucas semanas, no final de dezembro de 2025, em um hospital privado na cidade de Barasat, distrito de North 24 Parganas, em Bengala Ocidental. Dois enfermeiros, um homem e uma mulher, ambos jovens com cerca de 25 anos, estavam terminando um plantão exaustivo. Eles atenderam um paciente que chegou com febre alta e confusão mental. Para eles parecia rotina. A Índia é um país tropical, febres vêm e vão. Eles fizeram o que a vocação manda. Cuidaram. Limparam o suor, trocaram o soro, tocaram na pele do paciente. Eles confiaram nas luvas de látex. Eles confiaram que era só mais uma virose. Mas o vírus que estava naquele quarto não era uma virose comum. Ele era um predador biológico que estava dormindo e acabou de acordar. Dias depois, os dois enfermeiros não apareceram para o turno. Eles estavam em casa queimando em febre, mas não era uma febre normal. Relatos médicos indicam que a dor de cabeça era tão violenta que parecia que o crânio estava sendo esmagado de dentro para fora. Eles começaram a ficar desorientados, esqueciam nomes, esqueciam onde estavam. Em menos de 48 horas, a enfermeira entrou em estado crítico. O cérebro dela estava inflamando. Quando as amostras de sangue chegaram ao Instituto Nacional de Virologia em Pune, o resultado fez o sangue dos cientistas gelar. Nipah vírus. Não existe cura, não existe vacina e a taxa de mortalidade histórica é de 70%. Naquele momento, aqueles dois jovens deixaram de ser apenas enfermeiros e se tornaram o epicentro de um alerta vermelho global. Mas por que tanto medo por causa de dois casos? Por que a OMS classifica o Nipah como um agente patogênico prioritário na mesma lista do Ebola? A resposta está na brutalidade do ataque. A maioria dos vírus que nos acostumamos, como a gripe ou a Covid, ataca o sistema respiratório. Eles enchem seu pulmão de líquido. É terrível, mas os médicos sabem como lutar contra isso. Eles te dão oxigênio. O Nipah é diferente. Ele não quer apenas o seu pulmão. Ele quer o seu disco rígido. Ele tem uma afinidade química aterrorizante pelas células endoteliais, o revestimento dos vasos sanguíneos, especificamente no seu cérebro. O que acontece dentro do corpo de um infectado é um filme de terror biológico. O vírus invade os vasos do cérebro e causa uma inflamação massiva, chamada encefalite aguda. O tecido cerebral começa a inchar. É uma reação imunológica violenta. Só que aqui está o problema da anatomia humana. O seu crânio é uma caixa de osso fechada e rígida. Ele não estica. Quando o cérebro incha, ele não tem para onde ir. A pressão intracraniana sobe a níveis insuportáveis. O cérebro começa a ser comprimido contra as paredes de osso. O tronco cerebral, a parte que controla sua respiração e seu coração, começa a ser esmagado. É por isso que a morte é rápida. O paciente pode estar conversando de manhã e entrar em coma profundo à noite. Em 24 a 48 horas, as luzes se apagam. E para os poucos que sobrevivem, aqueles 30% de sorte, o pesadelo muitas vezes não acaba. O vírus deixa cicatrizes, mudanças de personalidade, convulsões eternas. A pessoa que acorda do coma muitas vezes não é a mesma que entrou. É impossível não fazer a comparação. Todo mundo que lê a notícia pensa, estamos em 2020 de novo? O mundo vai parar? A resposta é um paradoxo que você precisa entender para não entrar em pânico, mas também para não deixar a guarda. A resposta é, o Nipah é pior que a Covid, mas ele é menos competente. Vamos aos números, porque a matemática é a única defesa contra o medo. A Covid-19 tem uma taxa de mortalidade baixa, cerca de 1%. O segredo do sucesso dela foi a velocidade. A Covid é como uma fumaça, ela é leve, viaja pelo ar em aerossóis, fica suspensa do elevador. Você respira e pega. Ela é uma metralhadora descontrolada que acerta todo mundo. O Nipah é o oposto, ele é um sniper.
A taxa de mortalidade dele é uma intensa. De cada 10 pessoas, 7 morrem. Em alguns surtos passados em Bangladesh, a taxa chegou a 100%, ninguém sobreviveu. Mas o calcanhar de Aquiles do Nipah é que ele é um vírus pesado, ele não viaja bem pelo ar. Para pegar Nipah, você precisa de fluidos, saliva, sangue, vômito, urina. Você precisa de intimidade com a doença. É por isso que os enfermeiros foram as primeiras vítimas. Eles estavam lá, limpando, tocando. A Covid quer infectar o mundo inteiro rapidamente. O Nipah mata o hospedeiro tão rápido e com tanta violência que muitas vezes o vírus morre junto com a vítima antes de ter a chance de pular para a próxima cidade. Ele é uma granada de mão, destruição total num raio curto. Mas se ele não viaja pelo ar, como ele chega até nós? Quem traz a granada para dentro de casa? O culpado não é um laboratório, é a natureza revidando a invasão humana. O reservatório natural do vírus são os morcegos frugívoros do gênero Pteropus, aqueles morcegos grandes conhecidos como raposas voadoras. Eles carregam o vírus no corpo há milhões de anos. Para eles, o Nipah é inofensivo. Eles não ficam doentes. O problema acontece quando nós invadimos a sala de jantar deles. Em Bengala Ocidental e Bangladesh, existe uma tradição antiga de coletar a seiva da tamaleira. As pessoas colocam potes de barro nas árvores à noite para recolher o líquido doce. O problema é que os morcegos também adoram esse doce. Eles voam à noite, pousam no pote, bebem a seiva e enquanto bebem, eles urinam ou deixam saliva dentro do pote. De manhã, o agricultor recolhe o pote, ele vê o líquido limpo, ele bebe a seiva crua, fresca. Ele acabou de beber um coquetel viral concentrado. É assim que começa, não com uma explosão, mas com um gole de suco. E é por isso que é tão difícil erradicar. Você não pode vacinar todos os morcegos da Ásia. O vírus está lá fora, na floresta, esperando a próxima oportunidade. Então, se o vírus é difícil de transmitir, por que a reação internacional agora, em janeiro de 2026, está tão agressiva? Por que a Tailândia está monitorando cada passageiro que vem da Índia? Por que Taiwan elevou o alerta para a categoria 5? Porque existe um detalhe sobre o Nipah que tira o sono dos epidemiologistas, o período de incubação. Diferente da gripe, que se manifesta em 2 ou 3 dias, o Nipah é traiçoeiro. Normalmente, os sintomas aparecem em 14 dias, mas existem registros médicos documentados onde o vírus ficou dormindo no corpo por 45 dias antes de atacar. Pense no que isso significa. Um executivo pode beber um suco contaminado na Índia hoje. Amanhã ele pega um voo para Londres, depois para Nova York, depois para São Paulo. Ele passa um mês inteiro viajando, fechando negócios, apertando mãos. Ele se sente ótimo. O termômetro do aeroporto diz que ele está saudável. E então, 45 dias depois, a bomba relógio explode. É esse intervalo silencioso que aterroriza a OMS. Se uma variante do Nipah aprender a se transmitir um pouco melhor, talvez por tosse, e mantiver esse período de incubação longo, nós teríamos uma pandemia indetectável até ser tarde demais. É por isso que rastrear os 196 contatos dos enfermeiros em Barasat foi uma operação de guerra. Felizmente, até agora, todos testaram negativo. O cerco funcionou. O surto de janeiro de 2026 parece estar contido. A enfermeira continua lutando pela vida na UTI. O enfermeiro está estável. O cordão sanitário funcionou. Não precisamos estocar comida ou fugir para as montanhas hoje. Mas a lição que fica clara. O que aconteceu em Bengala Ocidental não foi um acidente isolado. Foi um aviso. Enquanto continuarmos derrubando florestas, expandindo cidades e forçando o contato com a vida selvagem, esses saltos vão acontecer com mais frequência. O Nipah é um dos monstros mais antigos da biologia. Ele estava dormindo. Nós fomos lá e o acordamos. Por enquanto, a ciência conseguiu colocar a fera de volta na jaula. Mas a pergunta que fica no ar, a pergunta que mantém os virologistas acordados à noite, não é se ele vai escapar de novo. A pergunta é quando. Estamos seguros, por enquanto. E esse foi só o começo.